Aula 12, como eu disse, nós estamos continuando nesse texto, né, de Paulo, em Efésios 4, do verso 23 até o capítulo 5, na verdade nós vamos até o verso 20. Então aqui, hoje eu quero pegar do verso 5, onde nós paramos na aula 11, essa é a aula 12, para justamente nós terminarmos esse pensamento de Paulo. Então eu já quero ir direto para o texto, na apostila você vai ter primeiro o texto lá, mas para ganhar tempo, como nós só temos 15 minutos, então dá o tempo para dar uma pincelada nisso, mas eu quero tocar em 4 pontos específicos que Paulo está martelando aqui dentro desse texto. Tá? O primeiro nós encontramos no verso 5 até o verso 7, que diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas palavras que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. O corpo humano foi criado por Deus, pertence a Cristo e é habitado pelo Espírito Santo. Essa é uma razão muito forte para eu e você evitar a imoralidade. Agora, os que estão debaixo de uma prática deliberada, propositada de imoralidade, vão atrair sobre si a justa ira de Deus. E se você tem dúvida nisso, lá na apostila você vai ter referências, né, que são Romanos 1, de 26 a 32, Hebreus 13, 4, Apocalipse 21, 8, entre outros textos, mas que estão falando de uma certeza de julgamento. Então, aqui, para eu avançar na santidade, lembra que não é só o não crente que vai ser julgado, nós também, como crentes, nós vamos ser julgados. Julgados do quê? Na verdade, julgados com o que nós fizemos com essa salvação que nós recebemos. Então existem 2 tribunais, existe o tribunal do não salvo, sim, mas existe um tribunal para o salvo. É aquele texto de Paulo que fala que as nossas obras vão passar pelo fogo, o que for madeira, palha e feno vai sumir, mas o que for ouro, prata e pedras preciosas vai passar pelo fogo, ser purificado e é o que a gente vai poder apresentar para Deus. Então, não esqueça disso, né? Vai ter um julgamento, inclusive, para nós como crente. Mas aqui, no partir do verso 8 até o verso 14, eu vou ler também, porque outrora vocês eram trevas. Presta atenção nessas palavras. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Pois por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Como eu disse, em 15 minutos, né, só esse texto aqui dá para pregar bastante tempo, porque tem inúmeras coisas para ser ditas aqui. Mas vamos sintetizar como. As trevas, nesse sentido, representam realmente uma ignorância. Representam o erro e o mal, sim, mas você vivia numa ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a Cristo Jesus, a luz, né, entra na tua vida, a luz de Jesus, então a verdade e a verdadeira justiça você passa a entender. Então, como filhos da luz, eu preciso produzir frutos da luz. E ele diz aí no verso 9 que consiste de bondade, justiça e verdade. No verso 10, consiste em fazer o que é agradável ao Senhor. E no verso 11 ele arremata dizendo: não seja cúmplice nas obras das trevas. Cúmplice, né? Não seja comparsa daqueles que continuam nas trevas, mas
Além disso, você precisa abertamente reprová-las. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e o que ele está questionando é qual é o tipo de fruto que a luz de Jesus na tua vida está produzindo. Porque se o fruto da luz de Jesus em tua vida está parecendo mais trevas, então tem alguma coisa errada. O argumento de Paulo aqui, pelo que eu entendo, ele está dizendo, né, você vivia nas trevas, você vivia realmente morto, mas agora a verdade entrou e te trouxe uma vida e um entendimento novo. Então, ele está fazendo um apelo também aos irmãos, quando ele diz, né, acorda do sono, né, porque você foi ressuscitado da morte, né, você foi tirado das trevas para a luz. Todas essas declarações estão dizendo que você foi trazido de um lugar e colocado em outro. Volta no D para. Então, se você saiu de um lugar de trevas e agora você está num lugar de luz, então sua vida, suas palavras, suas ações, suas reações, agora elas têm que começarem a se ajustarem para realmente refletir essa luz que você vive. Então, o lado prático desse texto está dizendo que Deus produziu um fruto em você por causa da luz, né? Por causa de Jesus ter entrado na tua vida. Aí a questão realmente é você analisar qual fruto realmente tem sido isso, né? E nisso Paulo começa a trazer, eu acho, aqui ele realmente traz para um cunho muito prático, pessoal, porque lá na altura, né, desse texto, lá no verso 15, ele fala assim, você precisa ter cuidado com a maneira como você vive, né? Quando ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Ele está jogando a responsabilidade em cima de mim e de você. Tá? O Espírito Santo, ele já tinha mencionado, ele vai mencionar o Espírito Santo depois, novamente, daqui a pouco. Mas primeiro ele diz, você tem uma parte ativa nisso também. Você tem uma parte ativa nisso aqui. Você pode e você precisa realmente entender e fazer a sua parte. Então por isso que você precisa de uma natureza de sabedoria, eu vou chamar. Então aqui ele está dizendo no verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, então não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Parte de todo o nosso caminhar com Deus e de andar realmente em santidade envolve nós entendermos essa nova natureza. E essa nova natureza, ela é guiada pela sabedoria de Deus. O Espírito Santo quer nos guiar nessa sabedoria, nesse entendimento. Porque realmente nós andávamos como nécios, não sábios, insensatos. Por quê? Porque nós não éramos filhos da luz. Mas agora que somos filhos da luz, então se nós realmente dizemos ou queremos ter um andar sábio, então realmente nós precisamos do quê? Nós precisamos de entender duas características que Paulo então ele descreve aqui, nesses curtos versos aqui. Quando ele começa aqui falando, né, você tem que tomar cuidado, as traduções antigas usam até a palavra remir, né, remir o tempo, ele tá falando sobre a ideia, a palavra remir mesmo, ela significa comprar de volta, mas a outra definição dela é resgatar. Mas uma terceira definição de remir é usar plenamente. Eu prefiro ficar com a terceira,
opção, que é usar plenamente. Então ele está dizendo, quando você vai tomar cuidado com a maneira como você vive, então você tem que usar plenamente a maneira que você vive. Tem uma propaganda de idiomas aí que ela soltou uma que o pessoal sempre fala que não tem tempo. Então a pessoa aparece e fala assim, não, mas você gasta tanto tempo em rede social, tanto tempo aqui, tanto tempo no trânsito e tal, faz uma soma lá e fala, não, você tem tempo porque o curso só leva X horas, né? Então, vamos aplicar isso à nossa verdade aqui? Não, sim, tempo nós temos. A questão é se nós estamos remindo, né, esse tempo, nós estamos usando plenamente. O John Stott, ele diz que todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição, com 60 minutos por hora e 24 horas por dia. Nenhum de nós pode esticar o tempo. Sabemos que o tempo está passando e que os dias são maus. As pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Então eu acho que é isso. Você tem que ver que é um bem precioso. E você vai usar esse tempo para quê? Justamente para entender a vontade de Deus. Tá? Na teologia existe a vontade geral, e alguns chamam da vontade particular de Deus, né? Mas a ideia aqui é que nas Escrituras existem vontade de Deus expressa de formas gerais. Ele não quer que nenhum pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Tá? Mas isso não vai responder se você vai ficar numa igreja local, ser um evangelista, mas de repente ter o seu próprio negócio, o seu empregado, ou você vai ser missionário lá na China ou em outro lugar, né? Então, há necessidade de entender a vontade de Deus em todos os âmbitos. Então, você tem que realmente usar plenamente seu tempo. Mas o grande quê da questão aqui é quando ele chega nos últimos 3 versos. Porque ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que vale salientar aqui a própria visão de Paulo sobre o Espírito Santo, relatado aqui no próprio livro de Efésios. Ele diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma afirmação. Né? Ele dá depois uma exortação, já no capítulo 4, verso 30, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas aí ele dá um mandamento aqui agora, no verso 18, enchei-vos do Espírito. E é interessante que ele usa o vinho, né? Ele usa um comparativo. O vinho embriaga, mas quando ele fala dissolução, na tradução mais antiga, é um termo que na verdade está dizendo assim, traz ações desenfreadas e desregradas. O poder do vinho ou qualquer bebida alcoólica, ela muitas vezes ela traz desagregação. A embriaguez produz um andar cambaleante, dias perdidos, mente entorpecida, e geralmente no final ela acaba prejudicando os relacionamentos. Mas a vida cheia do Espírito, ela vai produzir, entre outras coisas, o verso 19 diz adoração e comunhão, no verso 20 também diz que vai gerar gratidão, e depois ele entra no verso 21, que não é o nosso alvo do estudo aqui, mas depois vai entrar submissão e respeito mútuo dos relacionamentos, que ele cita pais e filhos, ele cita os relacionamentos mais íntimos nossos. Então, quando ele dá essa ordem de encher do Espírito Santo, ele está dizendo o quê para mim e para você? Bom, no original, no grego, é chamado de modo imperativo. Então, quando ele está dizendo para você se encher, não é uma proposta alternativa, mas é um mandamento. Ou seja, em outras palavras, é obrigatório, não é opcional. Como ele coloca na forma plural, a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista de alguns grupos ou poucas pessoas.
eu entendo que ele está dizendo isso para o povo de Deus no geral. Todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Mas também, como eu sempre falo, o grego é muito rico, esse aqui também está na voz passiva. Então o sentido, né, deixe o Espírito Santo encher-vos, ninguém enche a si mesmo do Espírito, mas é enchido pelo Espírito Santo. Então, há uma submissão aqui da nossa parte, mas o que é interessante em tudo isso é que isso também está na forma do tempo presente. Por que eu estou entrando nessa parte gramatical? Porque quando está nessa forma do tempo presente, você não só precisa se encher, mas você precisa continuar ficando cheio. Então é um processo de plenitude no Espírito. Não é uma experiência de uma vez para sempre, né? Não é como uma vacina dose única, você tomou uma dose e está resolvido. Não, é um processo de constante ser enchido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque essa ação de ser enchido pelo Espírito Santo é o que mais vai nos ajudar a ter todas as vitórias sobre tudo isso que a gente falou nesse texto aqui, desde a aula passada até aqui. Vai possibilitar isso se tornar verdade em nós, realmente através de uma ação do Espírito Santo. Então pensa, reflita sobre esse texto, tá? Como eu disse, dei uma pincelada rápida, mas eu espero que foi o suficiente para gerar em você uma vontade de se aprofundar nesses textos, e aí você vai, eu creio, pela ajuda do Espírito Santo, extrair muita coisa que vai gerar muita santidade na tua vida, e isso vai ser bênção para você e bênção para a igreja. Deus abençoe, até a próxima aula.